todos bem? No vídeo de hoje eu irei falar sobre a história do Brasil na Copa do Mundo e eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu irei deixar o link do site que eu peguei as informações aqui na descrição do vídeo, tá? Caso alguém queira ver. 1930, Uruguai. Em sua primeira edição, a Copa do Mundo da FIFA teve apenas 13 países participantes, sendo 4 europeus e 9 sul-americanos, entre eles o Brasil, que ocupou a 6ª posição. 1934, Itália. Esta foi a Copa em que o Brasil teve sua pior colocação. Nossa seleção foi eliminada logo na primeira fase pela Espanha e ficou em 14º lugar entre os 16 participantes. 1938, França. O Brasil foi o único país sul-americano a participar desta edição do evento, que contou com apenas 15 seleções. Na primeira fase, ocorreu um dos jogos do Brasil mais marcantes de todos os tempos. A vitória de 6-5 contra a Polônia, protagonizada por ninguém menos que Leônidas da Silva. 1950, Brasil. Esta foi a primeira Copa disputada aqui no Brasil. A inauguração do glorioso estádio do Maracanã aconteceu no primeiro jogo da disputa, do qual o Brasil ganhou por 4-0 do México. Apesar do favoritismo, o Brasil perdeu a final da competição para o Uruguai, de virada por 2-1, tendo que se contentar com o vice-campeonato na própria casa. Essa foi uma experiência bem amarga para os torcedores. 1954, Suíça. Copa em que o Brasil inaugurou a sua tradicional camisa amarela. Nesta edição, a seleção foi eliminada nas quartas de final pela seleção da Hungria, então favorita. 1958, Suécia. A primeira Copa do Mundo da FIFA televisionada. A primeira edição em que a seleção brasileira apresentou o esquema tático 4x2x4, 4 zagueiros, 2 meio-campistas e 4 atacantes. E a primeira participação do maior ídolo do futebol mundial de todos os tempos, Pelé, com apenas 17 anos de idade. E o melhor de tudo, a primeira taça de campeão mundial levantada, a primeira de 5. 1962, Chile. Nossa seleção conquistou nesta edição o bicampeonato mundial, disputando a final contra a Tchecoslováquia, disputando a final contra a Tchecoslováquia, vencendo-a por 4-2, com 2 gols do inesquecível Garrincha e 2 de Vavá. Nossa seleção conquistou nesta edição o bicampeonato mundial, disputando a final contra a Tchecoslováquia, vencendo-a por 4-2, com 2 gols do inesquecível Garrincha e 2 do Vavá. Eu não sei se li esse nome correto. Tchecoslováquia. Nossa seleção conquistou nesta edição o bicampeonato mundial, disputando a final contra a Tchecoslováquia, vencendo-a por 4-2, com 2 gols do inesquecível Garrincha e 2 do Vavá. 1966, Inglaterra. Nesta edição, o Brasil não passou das fases classificatórias, ficando no placar geral em 11º lugar. Contudo, Pelé e Garrincha foram reconhecidos como os primeiros jogadores do mundo a fazer
fazerem gols em 3 edições seguidas da Copa. 1970, México. A primeira Copa a ser televisionada em cores e o primeiro país a conquistar um tricampeonato na competição. O Brasil em uma incrível vitória contra a Itália no final por 4-1. Grandes ídolos do futebol brasileiro ficaram conhecidos neste ano, além de Pelé e Garrincha, claro, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, Tostão e outros. 1974, Alemanha. Embora o Brasil não tenha conquistado o título dessa Copa, foi um ano marcante para o país, pois um primeiro não europeu assumiu a presidência da FIFA, João Havelange. 1982, Espanha. Nossa seleção brasileira foi comandada nesse ano por Tele Santana e revelou outros grandes nomes, como Sócrates, Falcão, Zico e Éder. A campeã foi a Itália, que venceu a final contra a Alemanha Ocidental e se tornou tricampeã, igualando-se ao Brasil em número de títulos. 1990, Itália. A campeã desta Copa foi a Alemanha, igualando-se ao Brasil e à Itália na conquista de sua terceira taça. Foi considerada por muitos uma Copa não muito emocionante, com o Brasil ocupando a 9ª posição do ranking final. 1994, Estados Unidos. O evento tornou-se um sucesso inesperado de repercussão e audiência, com uma média de 68 mil espectadores por jogo. Foi o ano do pênalti mais inesquecível da história das Copas. Aquele perdido pelo italiano Roberto Baggio na partida final contra o Brasil, que nos garantiu o orgulho do tetracampeonato e a exclusividade com esse número de títulos. 2002, Japão e Coreia do Sul. A seleção brasileira teve uma passagem brilhante pela primeira Copa do Mundo no continente asiático e foi o primeiro e único país do mundo a se tornar pentacampeão. 2014, Brasil. Embora houvesse receio por parte da população sobre se estávamos preparados para receber a Copa ou não, o evento no nosso país foi um sucesso, apesar do desastroso jogo da semifinal, em que perdemos de 7-1 para a Alemanha. Esse dia foi bem trágico mesmo. Sério, nunca será esquecido por nós brasileiros. 2018, Rússia. Eliminado pela Bélgica nas quartas, o Brasil terminou o Mundial na 6ª colocação. Também foram eliminados nesta etapa as seleções do Uruguai, Suécia e Rússia. Uma seleção de artilheiros. Mais um motivo de orgulho para os torcedores brasileiros, com a trajetória pelas Copas do Mundo da FIFA. Entre os 4 maiores artilheiros de todas as Copas, temos 2 brasileiros. O primeiro lugar é ocupado pelo fenômeno Ronaldo, com 15 gols em todas as edições que participou, e o insubstituível Rei Pelé, com 12 gols. Sem contar a participação de Ronaldo e Pelé, as Copas que tiveram artilheiros brasileiros são 1938, Leônidas da Silva, com 7 gols. 1950, Ademir, com 9 gols. E 1962, Garrincha e Vavá, com 4 gols cada. Atualidade. A volta dos dias de glória da seleção brasileira. Desde o título do pentacampeonato em 2002 no Japão até a edição de 2014 no Brasil, a seleção brasileira viveu mais momentos de baixos do que de altos. As performances nas Copas de 2006 e 2010 não atenderam às expectativas e em 2014
ficou evidente a frustração geral da nação com a derrota por 7-1 para a Alemanha. A liderança do técnico Dunga foi amplamente criticada. Contudo, desde a entrada do técnico Tite, o cenário parece estar voltando a ser aquele que os brasileiros esperam. Nos jogos continentais das eliminatórias, disputa nas quais os países vencedores garantem a vaga na Copa do Mundo da FIFA, a seleção brasileira já havia reservado o lugar na Rússia, mesmo antes do final da competição. E não só isso, fomos os primeiros a conquistar essa garantia. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fui.